Olá, pessoal, colegas, um prazer estar aqui conversando com vocês nesse nosso painel, meu e do Luiz Fernando. O Luiz Fernando já tratou do histórico, que é super recente, da legislação trabalhista a partir da pandemia, da calamidade, e das medidas da medida provisória 936. Já falou da suspensão do contrato, da redução de jornada, dos requisitos e tudo mais. Eu vou falar um pouco sobre algumas das medidas propostas pela medida provisória 927, que são aproveitamento de feriados, antecipação de férias e banco de horas, e depois eu vou falar como se fosse uma continuação do que o Luiz Fernando falou sobre a situação que enseja o benefício, eu vou falar do benefício propriamente dito, para depois eu e ele fecharmos o assunto no nosso debate. Então, nós vamos, em princípio, aqui, partir da premissa da validade da medida provisória 927, nos termos do STF, para tratar das opções que são apresentadas pelo Poder Executivo. A primeira opção, então, que a medida provisória 927 apresenta é do aproveitamento de feriados, e é através de poder diretivo do empregador. É direito potestativo. O empregador pode determinar a antecipação do gozo de feriados não religiosos, e para isso basta ele notificar por escrito ou por meio eletrônico, então pode ser uma coisa bem simples, basta ter certeza desse conhecimento, dessa notificação, ele vai notificar o conjunto de empregados que tenha sido beneficiado com no mínimo 48 horas. E aí ele tem que indicar nessa comunicação, com no mínimo 48 horas, quais são os feriados aproveitados. Então ele vai indicar, com 48 horas antes, o primeiro feriado aproveitado. E ele depois, naquela comunicação, ele vai informar o primeiro, que é para esse 48 horas antes, e ele já pode informar os outros feriados que já vão ser fruídos agora, e que então, de acordo com a determinação da medida provisória, pode jogar depois para banco de horas. Então, esses feriados que vão ser fruídos agora vão ser jogados depois para banco de horas. Fica como um crédito para o empregador, bastando essa comunicação. O que é importante lembrar aqui é que, embora exista essa previsão de comunicação nesse caso, por negociação coletiva, desde 2017, pela reforma, o artigo 611-A, que trata daquilo que o negociado prevalece sobre o legislado, já tem a previsão, no inciso 11, troca do dia de feriado. Então, a gente já tinha até essa previsão por negociação coletiva, o que significa, mais uma vez, é que pode optar, sim, agora o empregador por determinar ou simplesmente por fazer por negociação coletiva. E aí já utilizar outras medidas através da negociação coletiva, além do aproveitamento do feriado. Importante lembrar que esse artigo 13 prevê que os feriados religiosos dependem da concordância do empregado, e aí vai precisar de um acordo escrito. Então, enquanto que para feriados civis é só uma ciência, nós teremos aqui para os feriados religiosos uma exigência de concordância, embora a gente já saiba que na prática, em geral, vai haver essa concordância, até porque nós temos nesse primeiro semestre mais feriados religiosos, Páscoa, que tem a Sexta-feira Santa, Domingo de Páscoa, Corpus Christi, do que feriados civis, não é? Nós temos basicamente o 1º de maio, que esse, para negociar, sempre foi mais complicado, e o 21 de abril acaba equivalendo. Então, é importante que tenha essa negociação, mas também vai ter um aviso. Nós temos ainda uma previsão, na medida provisória 927, então, de banco de horas, que a gente já tem na CLT, para situações normais, e o que nós temos de realmente diferente aqui na previsão da medida provisória é a possibilidade de, quando compensar, essa compensação posterior. O artigo 14 prevê não só a questão do acordo individual ou acordo coletivo, mas aqui nós temos uma questão importante, porque ele prevê que é acordo coletivo ou individual formal. Então, eu estou entendendo aqui que não tem o acordo tácito do banco de horas que se refere à medida provisória 927. Eu até acho interessante, quem já trabalha com banco de horas, quem já tem banco de horas, muita gente está aproveitando e jogando no banco de horas e dá, porque agora com a medida provisória eu posso fazer. Mas acontece que os bancos de horas normais, eles são para 12 meses para compensação. E a medida provisória permite a compensação no prazo de até 18 meses, contados da data de encerramento da calamidade pública, ou seja, ou 31 de dezembro, que é o que está previsto, ou se for encerrada antes, dali começam nos 18 meses. E para aquilo que foi feito de banco de horas, essa questão intertemporal vai ser um pouco complexa de lidar para as empresas, e acho que depois isso vai virar problema nosso, da validade do banco de horas, porque tem gente que já tinha horas agora, tem gente que já tinha crédito de horas, trabalhadores com crédito de horas, então para a empresa ótimo,
joga esse pessoal todo para casa, né? Manda para casa, e com isso você já dá o crédito de horas, já zera o banco. E aí o trabalhador daí em diante, se não voltar a trabalhar, vai criar um débito de horas, um crédito para a empresa. Eu sempre falo que só vale a pena adotar essa medida para quem efetivamente consegue depois compensar, consegue aproveitar esse trabalho. Tem gente que nunca vai conseguir aproveitar esse trabalho. Por exemplo, quem trabalha com atividade insalubre, que depois tem problema de prorrogação de jornada sem autorização, não adianta, porque lá na frente, quando precisar desse trabalho, não é força maior. Tem nada que justifique um trabalho a mais. Então, vai precisar da autorização para poder usar essas horas. E tem gente que, se não for tão otimista, não sabe se vai poder continuar com aqueles trabalhadores por tanto tempo assim. 18 meses é um período bom para conseguir utilizar essas horas. Mas se for usar 6 meses, 7 meses, nem toda empresa vai ter uma necessidade de trabalho naquele período que vai justificar a chamada dessas pessoas. Fora a questão de sempre, né? Se terminar o contrato de trabalho com banco negativo para o trabalhador, o desconto tem um limite nas verbas rescisórias para fazer. Então, realmente não serve para todo mundo. O que eu acho bem importante aqui é essa questão do acordo individual formal. Então, quem já tem o banco de horas feito hoje, o ideal seria fazer um aditivo, né, para prever a situação do período agora da medida provisória 927. Ainda que reconhecida a sua constitucionalidade, ela é restrita a essa situação. Então, tem que tomar cuidado para não ficar todo o banco de horas com essa possibilidade de 18 meses de compensação. Então, isso tem que ficar bem previsto. A compensação de tempo para recuperação do período interrompido pode ser feita com jornada de até 2 horas, não podendo exceder as 10 horas diárias. É a mesma previsão que a gente já tem. Então, nós vamos ter, inclusive, a questão dos feriados, que aí vem para cá, para usar no banco de horas, e aí as empresas, a gente fala banco de horas, mas vai funcionar como banco de dias, né? A gente já sabe que vai funcionar como banco de dias, porque quem está numa situação de que vai ficar em casa muitos dias, depois para recuperar isso com horas, tem gente que isso é inviável, tem atividades que isso vai ser inviável. E aí vão ser feitas as compensações com falta injustificada, né, de dia inteiro, os atrasos, meio período. Então, esse tipo de coisa, saída antecipada, vai ser nesse sentido que essas horas vão ser utilizadas também. Por isso é importante estar previsto, porque não é óbvio que o crédito das horas pode ser compensado com uma falta injustificada. Isso está longe de ser óbvio, pelo menos para mim. Eu acho que isso tem que estar bem claro. E o parágrafo 2º diz que a compensação do saldo de horas é determinada pelo empregador, independentemente de convenção ou acordo individual ou coletivo. Então, o momento de compensação do saldo é uma determinação. Por isso tem que ver realmente a empresa se isso é possível, porque tem gente que simplesmente não tem como fazer horas extras. Até por questões familiares, por questões de morar longe, por questões do ônibus, não tem mais horário de transporte coletivo a partir de certo horário, justamente por isso a empresa não faz horas extras. Então, em algum momento isso vai ter que ser cobrado e a gente tem que ver se isso é possível. Algo que depois a gente vai deixar também para os debates, eu e o Fernando já vamos conversar e vamos lançar para vocês também, em relação ao banco de horas, é pensar nessa opção para quem está no artigo 62. Então, fazer agora o pessoal que não tem controle de jornada ir para casa, para compensar depois como banco de horas não tem como dias. Então, tem como fazer compensar dias parados, compensando com dias de trabalho. Mas para quem faz uma interpretação bem extensiva do artigo 62, para dizer que não tem direito à folga semanal, que não tem direito à questão de folga no domingo por mês, a gente faz uma interpretação bem ampla, que tanto para entender até que não tem problema com trabalhar à noite, que não tem direito adicional noturno. Então, para quem tem esse entendimento, em que dia que o gerente, por exemplo, algum dia o gerente vai ficar devendo para sempre esses dias que ele ficou parado? Porque ele já trabalha mais dias e como não tem esse controle, ele já é chamado para trabalhar em dia que não é dele trabalhar. Ele já muda a tabela, esqueci até a palavra aqui, ele já muda aquela tabela que eles fazem de dias de folga. Né? Então, esses dias eles já sofrem alteração. O gerente já está numa situação que é totalmente diferenciada. Então, mandar ele para casa nesse esquema do banco de horas, depois é dizer que vai aproveitar na forma de dias, e aí não tem como fazer isso de uma forma tácita, espontânea. Isso realmente tem que ficar muito bem disciplinado. O excesso, e aí nós temos uma situação do excesso de horas, que eu acho bem importante a gente falar, porque a gente sempre fala daqueles que não estão trabalhando, né? Da preocupação com aquelas atividades econômicas que não estão fluindo.
que não estão gerando renda, que não estão se desenvolvendo. Isso é uma coisa bem séria, mas nós temos também aqueles que estão trabalhando muito, que é o pessoal da área da saúde. Mais do que as atividades essenciais, como farmácia, pode manter o funcionamento normal, por exemplo, supermercado, mas o pessoal da saúde. E aí o artigo 26 da MP diz que, durante o estado de calamidade pública, é permitido aos estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual escrito, mesmo para as atividades insalubres e para a jornada de 12 horas por 36, prorrogar a jornada de trabalho nos termos do artigo 61. E aí eu acho uma coisa muito séria, porque quem já trabalha 12 por 36, vamos combinar que já tem uma jornada bem exaustiva. E aí, se a gente for olhar o que prevê o artigo 61, o artigo 61 da CLT diz que, ocorrendo necessidade imperiosa, é o caso, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, que a MP já considera que estamos em força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Só que aí o parágrafo 1º diz que o excesso pode ser exigido, independentemente de acordo coletivo ou convenção coletiva, e que, nesses casos, a remuneração não pode ser inferior à hora normal, nos demais casos de excesso tem 25%, e o trabalho não pode exceder 12 horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite. Claro que o legislador aqui estava pensando em uma situação de menos horas previstas em lei, por isso não poderia chegar até 12, e não aquelas jornadas que já têm a previsão de 12 horas. E aqui a gente tem a situação, então, de prorrogação. Como é que você prorroga a jornada de trabalho de quem já trabalha 12 horas por 36? Como que se faz isso? Você tem duas maneiras de fazer isso. Você vai ou aumentar essa 12 para 14, 15 e vai mudar a escala dele, porque aí depois ele vai ter que ficar às 36 de descanso, então vai mudar, vai mexer na escala, ou você mexe com o intervalo interjornadas, que é esse de 36. E aí eu vou pedir desculpas para manifestar a minha indignação sobre isso especificamente, imagino que nem todos vão compartilhar, mas é assim que funciona, né? A gente, nos debates a gente pode falar sobre isso também. Existem razões de diversas ordens para existir uma duração máxima de jornada de trabalho. Isso foi estudado e desenvolvido ao longo de muitos anos, e desde o século XIX já se começou a falar disso por conta da exaustão de quem tinha jornada excessiva. Então nós temos uma das razões para o limite de jornada é a saúde. É claro que faz mal para a saúde o excesso de trabalho, principalmente desse pessoal que está na saúde agora, que está nas atividades de saúde, nos hospitais, está na linha de frente, lidando exatamente com o Covid. E nós temos que lembrar que estamos falando do Brasil inteiro, de estados em que realmente o trabalho é enorme, imenso para todo mundo. E aí mas nós temos outras dimensões que justificam uma duração máxima de jornada. Nós temos questões familiares, questões sociais, da pessoa poder ter um convívio familiar, poder ter um descanso, o direito à desconexão e tudo isso. Mas nós também temos uma questão econômica. Já tem muitas pesquisas que mostram que a fadiga crônica, aquele cansaço crônico gerado por excesso de jornada de forma frequente, pode sim acarretar um índice maior de acidentes no trabalho. Não só de doenças, mas de acidente. Aquele que trabalha exausto tem mais chance de errar na sua atividade. E nesse momento eu fico pensando, o técnico em enfermagem, por exemplo, porque todo mundo fala do médico, né? Mas eu gosto de falar de técnico em enfermagem, que já normalmente trabalham muito. Vocês imaginem eles agora trabalhando na linha de frente, ficando com os pacientes o tempo todo, e eles ainda vão poder prorrogar essa jornada. Em algum momento nós podemos viver uma situação em que um deles acabe, infelizmente, cometendo um erro que pode gerar um óbito de um paciente por conta desse erro. Isso vai ser causado por ele mesmo. Nossa, dá até uma justa causa porque foi ele que errou? Será que é assim que nós vamos considerar a situação? Virá uma responsabilidade do hospital por conta do cuidado daquele paciente? Ou agora já está num bolo tão grande que não dá nem para pensar em responsabilidade? Não se iludam. Me parece que daqui a meses, claro que depois que isso tudo passar, outras coisas vão começar a ser verificadas. Se os hospitais fizeram realmente tudo o que podiam fazer, ou seja, se os profissionais fizeram o que podiam fazer. E um erro médico ou de alguém vinculado à atividade médica, um técnico, uma enfermeira, um enfermeiro, mesmo um fisioterapeuta, porque todo mundo está sendo chamado. Um erro desse, que pode acabar custando a vida de um paciente,
pelo fato dele estar exausto, ele não saber mais o que ele está fazendo, nós vamos então depois dizer que realmente ele causou a morte desse paciente, ele merece ser despedido por justa causa, porque a MP disse que ele podia trabalhar mais. Então, acho que isso é algo que a gente tem que pensar muito bem, porque inclusive a própria MP prevê, então, seja o aumento da jornada do 12 por 36, seja o inciso 2º, que diz adotar escala de horas suplementares entre a 13ª e a 24ª hora do intervalo interjornada, sem que haja penalidade administrativa, garantido o repouso semanal remunerado. Então, veja, em vez de trabalhar 12 por 36, ele pode trabalhar da 13ª à 24ª. Então, ele pode acabar tendo uma jornada de 24 por 12. 24 por 24. Então, ele vai trabalhar 24 e descansar 24, porque da 13ª até a 24ª ele pode trabalhar. Então, a gente já perdeu 12 daquelas 36 da folga dele, do intervalo. Então, vão sobrar aquelas 24. Então, vai ser jornada de 24 por 24. E aí vem que é bem sério. Embora eu acho que não tem dinheiro que pague, né? Mas ainda assim, o artigo 27 prevê, então, que as horas suplementares pela adoção dessas medidas podem ser compensadas também no prazo de 18 meses, contados da data de encerramento do estado de calamidade pública, por meio do banco de horas, ou então remuneradas como horas extras. Então, ou eles vão ter muita folga durante 1 ano e meio, depois do final da calamidade, os que sobreviverem, os que ainda tiverem saúde para isso, né, os que já não tiverem se afastado antes, ou então podem ser pagas. Então, o empregador vai decidir se vai haver o pagamento ou se vai haver a concessão de folgas em banco de horas. Então, isso é algo que é como você permitir o banco de horas, inclusive com intervalo interjornadas. É como se você usasse também um intervalo, jogasse com intervalo também para banco de horas. Porque aqui a gente não está falando de descanso, a gente está falando de intervalo mesmo. Então, esse intervalo contar como horas para o banco de horas, também para os profissionais da saúde. Me parece que agora, no primeiro momento, a gente tem aquela tendência a dizer, mas está precisando, mas precisa, então contrata mais gente. Se tem bastante serviço, que bom, pelo menos vai ter gente que vai ser contratada. Então, contrata mais gente para adotar no mínimo o 12 por 36, porque a gente tem que lembrar que o 12 por 36 já é exceção. Já é uma situação excepcional. O normal não era para ser 12 por 36. E esse 12 por 36 virar 24 por 24, sim, eu sei que tem residente em hospital que já faz esse tipo de plantão. E eu também acho um absurdo. Então, me parece que não é só a questão do absurdo para o trabalhador em si, que viola o mínimo de dignidade para ele, que está na linha de frente, correndo diversos riscos por todos nós, não é? Mas mais para frente, o que será que vai acontecer com esses trabalhadores? Como será que vão ser concedidas essas folgas? Será que eles efetivamente vão poder ter essas folgas? Bom, com isso eu encerro os nossos tópicos da medida provisória 927. E com isso eu inicio, então, uma abordagem sobre o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, que é especificamente a parte do benefício emergencial, que as pessoas tinham dado uma outra abreviação, mas o presidente da República, ou melhor, o Poder Executivo chama de BEM, né? BE com M minúsculo. Então, eu vou tratar especificamente da questão do BEM, que é um benefício criado pela medida provisória 936 e que foi regulamentado por uma portaria. Então, vamos passar a ele. Vai haver muita coisa ainda para falar sobre ele, gente. Eu não vou falar de aspectos procedimentais e tal, porque isso não diz respeito a nós, né? Depois é que a gente vai ver se foi feito tudo certo, mas nesse primeiro momento é só para a gente ter uma ideia, principalmente de quem pode receber, quem não pode receber, quanto vai receber e quando isso vai dar errado, né? Assim, porque infelizmente o que chega para nós não é que dá certo, né? O artigo 5º cria então o benefício emergencial, que é para ser pago na redução proporcional de jornada e salário e na suspensão temporária do contrato de trabalho. Esse benefício vai ser custeado com os recursos da União, já estamos sabendo, foi nessa medida provisória que veio o auxílio da União. O prazo à medida provisória diz o seguinte, no artigo 8º, que pode acordar a suspensão do contrato de trabalho preso pelo prazo máximo de 60 dias, fracionado em até 2 períodos de 30.
Não vou entrar aqui na questão de acordo individual, eu considero que é um aviso, né? Até já escrevi sobre isso, considero que é um ato jurídico de mera comunicação, porque a outra opção é não ter um emprego. Então, não me parece que seja exatamente um acordo, mas eu sei que há controvérsias, já conversamos em vários grupos sobre isso, mas vamos considerar aqui qualquer que seja a modalidade, né? Ocorrendo a suspensão, ela é pelo máximo de 60 dias. E a MP dá a impressão de que nós trabalharíamos com módulos de 30 dias, também para redução, porque a redução é até 90, mas em módulos de 30. Isso era o que parecia que ia acontecer. Mas, na prática, o que está acontecendo? A gente já sabe que isso está acontecendo. Fizeram pelos módulos, então o acordo é pelo módulo de 30 dias, 30 mais 30, nesse caso de suspensão, prazo de 60, mas o decreto do governador foi flexibilizado. Então, empresas que achavam que não iam funcionar por 30 dias mais 30, não funcionaram por 30, mas no 40º puderam voltar a funcionar. E aí aquela suspensão do contrato não interessa mais. Isso não tem previsão na MP, e tem uma certa previsão na portaria 10.486, que é de 22 de abril, mas foi publicada no dia 24. A suspensão do contrato é pactuada pelo acordo individual escrito, enfim, né, encaminhado com antecedência de, no mínimo, 2 dias corridos. Quais são as hipóteses de concessão do benefício? Pela portaria, na portaria fica claro que o benefício é pessoal e intransferível, porque depois a gente vai ver que a morte do trabalhador é causa de cessação do benefício, e vai ser pago aos empregados que pactuarem com os empregadores redução proporcional da jornada de trabalho e salário por até 90 dias, ou suspensão temporária do contrato por até 60. Esse ou, ele não ficou bom aqui no texto, porque a MP tem a seguinte previsão: o tempo máximo de redução proporcional de jornada de salário e de suspensão, ainda que sucessivos, não poderá ser superior a 90 dias, respeitado o artigo 8º, que é de 60 da suspensão. Isso significava uma certa mobilidade do empregador de fazer uma redução por 30, uma suspensão por 30 e depois voltar a trabalhar com uma redução por mais 30 dias. Nós tínhamos essa mobilidade especificada na MP. Me parece aqui que, do jeito que a portaria diz, redução proporcional por até 90 dias ou suspensão por até 60 dias, parece que dá a impressão de que o empregador teria que escolher qual dos dois ele vai adotar. E, nesse ponto, a portaria não pode dizer mais do que a lei, que, no caso, é a medida provisória. O parágrafo único do artigo 16 é que se mantém, o benefício é devido independentemente do cumprimento de período aquisitivo, tempo de vínculo e número de salários. Então, a gente usa o salário, o seguro-desemprego, como base de cálculo, mas não é por ter ou não o direito ao seguro-desemprego. Tem gente até que fala, mas ele não tem direito ao seguro-desemprego. Não importa. Ele vai ter direito ao benefício independentemente do cumprimento dos requisitos para seguro-desemprego, tanto que ele não impede depois a percepção do seguro-desemprego para quem preencheu os requisitos, ele não substitui. Esse benefício de preservação ele é de prestação mensal e ele, em princípio, é devido, então, a partir da suspensão, a partir do primeiro dia da suspensão do contrato de trabalho ou da redução. Mas, para que isso aconteça, o empregador tem que comunicar no prazo de 10 dias essa redução ou essa suspensão, contados da data da celebração do acordo. Se o empregador informa no prazo de 10 dias, o benefício vai ser pago considerando o primeiro dia do acordo. Se o empregador passa desse prazo de 10 dias, esses primeiros dias o empregador tem que bancar e a União vai pagar o benefício retroativo ao dia da comunicação. Então, isso, com certeza, depois nós vamos ter problema, né? Porque o empregador é que fica responsável pelo pagamento da remuneração quando ele não obedecer esse prazo de 10 dias, certo? Então, essa informação... E aí nós temos uma situação diferente na portaria, que diz o seguinte. Primeiro, nós temos na portaria a previsão do prazo de 10 dias contados da data de celebração do acordo para habilitação do empregado ao recebimento do benefício. Depois nós temos uma previsão que diz que o prazo de 10 dias será contado a partir da data da publicação da portaria para os acordos realizados antes da sua vigência. Eu acho que isso aqui dá uma confusão, porque quando veio a portaria, gente, 22 de abril, 24 foi publicada. Quem queria fazer suspensão já fez, porque a medida provisória é de 1º de abril.
piada pronta. Mas ela é, no dia lá 1º de abril. Então, vamos supor o seguinte, o sujeito fez o acordo no dia 4 de abril. Ele avisou no dia 2, então, a medida provisória veio dia 1º. Dia 2 ele avisou que a partir do dia 4, então ele está obedecendo tudo certinho, que a partir do dia 4 vai ter a suspensão. Ele tinha até o dia 13 para mandar. Muito bem, aí ele mandou até o dia 13. Mas, eventualmente, ele até pode ter mandado alguma coisa que não está bem de acordo com a portaria, bem de acordo com a medida provisória, porque ainda não tinha regulamentação. E ele vai ter a chance agora de reorganizar, de mandar de novo e tudo mais. Isso é ótimo, que bom que ele vai poder fazer isso, e ele vai ter o benefício da dúvida para isso retroagir. Mas veja o seguinte, aquele que fez no dia 4 de abril e tinha até o dia 13, mas não mandou, ele agora, por conta da portaria, ele tem até o dia 3 de maio? Ou seja, ele, na verdade, é como se ele tivesse ganhado um prazo de 30 dias para mandar essa comunicação. Qual é o receio? É que ele, entendendo que o prazo é esse da portaria, e vejam, esse prazo é o da portaria para quem celebrou a suspensão antes da vigência da portaria. Antes da portaria. Então, quem fez o acordo até o dia 20 de abril para redução ou suspensão e não mandou no prazo de 10 dias, depois da portaria tem o prazo de 10 dias. Então, esse prazo vai lá para frente. E quem é que banca esse período para o empregado? Para isso não tem a previsão. É como se tivesse meio que um perdão para ele poder mandar depois, mas considerando, então, que o governo vai pagar o auxílio, o benefício, desculpa, desde a data do acordo, porque foi o governo que resolveu dar um prazo maior. Não de 10 dias só do acordo, mas de 10 dias para quem fez o acordo antes da portaria e não mandou naquela época e vai mandar agora, porque não sabia mandar. Claro, eu sei que teve gente que não conseguiu mandar, teve gente que teve dificuldade com o Ministério da Economia, por isso que se fez essa previsão. Mas aí me parece que, então, a União tem que pagar o benefício retroativo à data do início da suspensão ou da redução. Tá? Também tem uma previsão aqui na portaria de alteração dos termos do acordo pactuado, então me parece que é justamente para quem, por exemplo, começou com suspensão de 30 dias ou de 60 direto, porque não ia funcionar. Passados 30 dias, percebeu que vai poder voltar a funcionar, mas vai ser com horário reduzido, como no shopping, por exemplo, a gente já sabe que é em horário reduzido. Então, ele quer alterar de suspensão para redução. Ele precisa alterar os termos do acordo que ele fez. Ele pode fazer isso a qualquer tempo, devendo informar até 2 dias corridos do acordo alterado sobre a nova pactuação. E essas informações, aí é que vem a questão do efeito. Se ele prestar essas informações dentro de 10 dias antes do pagamento do benefício para o trabalhador, para aquele mês não tem mais como mudar o benefício. Então, se ele tinha direito ao benefício de 100%, que era suspensão, se já está no prazo de 10 dias para ele receber esse benefício, ele vai receber os 100%, mesmo que na metade do mês tenha virado redução. Aí, no mês seguinte, vai ser feito esse ajuste para ser, então, a redução. Aí, quando passar para 50%, o benefício vai ser de 50%, então isso vai sofrer uma alteração. Se ele não comunicar, aí é que vem. Se ele não comunica, é o empregador que tem responsabilidade de devolver o benefício pago a mais. Vejam só. Ou pagar ao empregado a diferença do benefício. Então, se começou como redução e virou suspensão, o trabalhador teria direito a todo o valor do benefício. Enfim, qualquer alteração, até dentro da própria medida de redução, de 50 para 25 e tal. Mas temos a responsabilidade do empregador. Então, aqui nós temos que pensar como que a empresa vai reaver essa quantia. Se ela vai fazer um desconto em folha no mês seguinte, e aí, para ela fazer esse desconto de um benefício que o trabalhador recebeu a mais e não foi dele, porque não foi o empregador que pagou, né? Foi a União que pagou. Então, o trabalhador recebeu um benefício da União a mais. E o empregador, por conta da informação do empregador. Feito esse benefício a mais, recebido esse benefício a mais, o empregador vai ter que dar um jeito de descontar do trabalhador. Para os novos acordos, eu acho que é mais fácil de resolver, porque dá para fazer uma previsão dessa possibilidade no acordo agora e já considerar, por exemplo, como adiantamento salarial, já constar, embora eu ache estranho o adiantamento, porque não é o empregador que paga, né? É a União, mas constar já uma autorização do trabalhador para desconto no mês seguinte dos valores que ele tenha recebido a mais da União. E isso é uma coisa complicada, porque tem gente que vai receber valores baixos, né, gente? Assim, tem gente que ganhava até R$3.000 que vai receber um valor muito inferior
de benefício, né? De até 1.813 de benefício. E aí, no mês seguinte, o empregador ainda diz, olha, na verdade, não era 1.800, era só 1.100, então você me deve 700 porque eu tenho que ressarcir a união desses 700. Será que ele vai poder fazer esse desconto numa parcela só? Porque, gente, quem ganhava 3.000 e ganhou 1.800, não está sobrando nada, está tudo no orçamento, aquilo já foi gasto. Então, isso também tem que ser previsto, porque nós depois vamos ter que apreciar esse tipo de desconto, esse tipo de dedução, certo? E a portaria, então, parece até prever nos parágrafos que dizem respeito a essa alteração, o fracionamento dentro dos módulos mensais. Porque tem aqui 20 dias de vigência, 20º dia até 50º dia, tem aqui um escalonamento que dá a entender essa possibilidade de não fazer só 30, só 60, de você poder fazer 30, depois fazer mais 10, ter essa pequena prorrogação. O que vai ser interessante discutir, vamos deixar para depois, é como ficar a garantia de emprego de quem sofre essa alteração ou tinha suspensão por 60 dias, depois de 30 resolveu voltar para o trabalho e mandar todo mundo embora, ou na redução. Então, isso nós vamos ter que realmente discutir. O parágrafo 5º diz que a primeira parcela vai ser liberada 30 dias após a data do início da redução ou suspensão, se for informada adequadamente naquele prazo de 10 dias. Se não, vai ser a partir da informação pelo empregador. Importante falar aqui, quem é excluído do benefício, aqui tem uma questão bem interessante, então a MP exclui do benefício quem estiver ocupando cargo em emprego público, cargo em comissão e tal, quem estiver em gozo de benefício de prestação continuada, com ressalvas, quem estiver recebendo seguro-desemprego, até porque não faz, né, nenhum sentido, porque não tem um vínculo ativo se ele está recebendo seguro-desemprego, e da bolsa de qualificação prevista também na lei de seguro-desemprego. A portaria reforça que não vai ser pago o benefício para quem? E aí diz, também esteja ocupando cargo em emprego público, cargo em comissão, ou seja, titular de mandato eletivo, dando a impressão de que a pessoa que tiver 2 vínculos, mas um deles for de cargo ou emprego público, também não vai receber. E aí tem uma segunda previsão da portaria, que é quem tiver o contrato de trabalho celebrado após a data de entrada em vigor da medida provisória. Então, vejam, o benefício ele só é cabível para quem já estava contratado ou para quem for contratado até o dia 1º de abril. E isso é uma coisa bem séria, porque, claro, qual é o fundamento disso? O objetivo era preservação de emprego e renda. Para geração de novos postos de trabalho, tinha lá em P905, que não vingou. Mas essas medidas da 927, da 936 principalmente, é para a manutenção de emprego e renda. Então, como assim você pode contratar pessoas novas? Porque, claro, aqui o objetivo é evitar fraude. Já se tem notícias de gente que contratou no dia 3, no dia 4, no dia 5 e 2 dias depois fez a suspensão do contrato de trabalho. Naturalmente, fez contrato com quem? Com familiares, com amigos, com pessoas que não receberiam outro benefício ou que se receberiam o benefício seria aquele de R$600 e agora tem a chance de receber 1.800, que é o 100% do benefício. Então, algumas pessoas foram contratadas, então elas não chegaram a prestar nenhum tipo de serviço, o contrato é totalmente fraudulento, só para depois fazer um rachide desse benefício. É uma coisa muito triste da gente ver, porque tem tanta gente passando trabalho, mas nem vou entrar nessa seara, não é o caso. Mas é justamente por isso que tem a previsão. Primeiro porque o benefício não é para atingir novas contratações, para abertura de novos postos de trabalho, é para atingir quem já estava trabalhando e precisa dessa situação ser resolvida sem ter tanta perda de renda. Tá? Mas, mais do que isso, não é só a contratação. Considera-se contrato celebrado aquele iniciado até o dia 1º de abril e informado no e-social até 2 de abril, porque teve gente também mandando retroativamente para o dia 1º. Então, quem não informou no dia 2, ou seja, muito antes dessa portaria acontecer, né? Quem não informou no dia 2, o benefício não será pago. Mas devemos lembrar que essa é uma restrição que a portaria faz, com um fundamento válido, me parece, juridicamente válido, mas ela diz além da medida provisória. A medida provisória não tem a restrição para essas pessoas não receberem o benefício. Então, pela medida provisória não existe essa restrição. É uma restrição criada pela portaria com um fundamento de validade, baseada inclusive no princípio da boa-fé e
do que originou a medida provisória, mas não temos essa previsão. Depois nós temos quem estiver em gozo do benefício de prestação continuada, ressalvados pensão por morte e auxílio acidente, que são aqueles que permitem acumulação, seguro-desemprego e a bolsa de qualificação. E aí o que me parece interessante aqui é o que vem depois, porque então não pode pagar o benefício para aposentar. Isso é uma questão que tem surgido bastante, não pode. Só que a MP só diz que não vai ser pago para quem é aposentado o benefício. A portaria veda a celebração de acordo individual para redução de jornada de trabalho e salário ou para suspensão para aquelas pessoas que não vão poder receber o benefício. Então, aqui nós temos uma situação para lidar. Porque, claro, o fundamento a gente até entende. O aposentado ele já tem uma renda, que se fosse suficiente, provavelmente ele não estaria trabalhando. Mas ele tem uma renda. Então, ainda que ele tenha um contrato suspenso, se mantém uma renda. Então, por que proibir que ele faça a suspensão? Porque isso vai gerar a despedida dos aposentados. Porque se não tem trabalho para ele, muitos têm mais de 60 anos, não podem sequer trabalhar porque estão em situação, são aqueles considerados de risco, aqueles trabalhadores mais vulneráveis. Já foi dada férias, já foram dadas as férias. Não tem mais o que fazer com ele e ele não pode nem reduzir e nem suspender, porque uma coisa é ele não poder receber o benefício, mas e se ele concorda com a redução para manter o emprego, já que ele já tem uma renda? Ele mantém a renda dele da aposentadoria. Por que proibir isso dele? Então, não sei se essa vedação expressa da portaria pode ser considerada válida, a não ser que a gente faça uma interpretação no seguinte sentido: é vedada a celebração do acordo individual. O acordo coletivo pode. Por quê? Porque o próprio artigo 7º prevê a possibilidade de redução de jornada e salário, porque prevê a possibilidade de redução de salário mediante acordo coletivo. Então, será uma pura e simples redução de jornada e salário, sem a contrapartida do benefício governamental. Mas, para fazer de acordo com o que nós temos na portaria, teria que ser por acordo coletivo. E aí temos o problema de quem já fez antes. Porque quem fez antes já sabia que não ia receber o benefício, porque a MP já previu que não podia receber o benefício. Mas agora, com a proibição da portaria, aqueles acordos já feitos, como é que eles ficam? Eles têm que ser convalidados por acordo coletivo, pelo menos é o que me parece nesse primeiro momento. E nós temos ainda uma previsão de que o benefício não vai ser devido se for verificada a manutenção do mesmo nível de exigência de produtividade ou efetivo desempenho do trabalho existente durante a prestação de serviços antes da redução de jornada de trabalho. Para quem? Para aqueles trabalhadores, para os empregados não sujeitos a controle de jornada, artigo 62, e para os empregados que percebam remuneração variável. Algo que eu e o Luiz Fernando vamos conversar é sobre essa questão dos trabalhadores remuneração variável, também é uma previsão que não tem na medida provisória. A gente já discutia bastante sobre a possibilidade de usar a redução de jornada e salário para quem está no artigo 62 e como funcionaria para quem recebe remuneração variável. E aqui tem uma previsão, vai ser analisada, então, como era a produtividade anterior, não sei muito bem quem que vai analisar, estou começando a achar que vai ser o juiz do trabalho, mas tem que analisar a produtividade anterior, o salário anterior pelas variáveis. E se isso continuar sendo exigido, então vamos supor o seguinte: o sujeito ele tinha uma meta de 40 entregas para fazer por semana. Ele tinha 40 entregas para fazer por semana e ele era do artigo 62, ele era externo, não tinha controle de jornada. E agora a empresa faz um aditivo, um acordo individual com ele e passa para 20 horas, em vez das 44. O que a gente considera? Que, apesar de ele não ter o controle de jornada, a jornada dele é de 44 horas semanais. E agora ele vai passar para 20 horas semanais. Porque não precisa mais das 44, então, para poder reduzir o salário, vai ter que se dizer que reduziu a jornada. E aí nós vamos ver quantas entregas ele faz. Ele continua fazendo 30 entregas por semana, ou, desculpa, as 40 entregas por semana que ele tinha combinado. Se ele não passar a fazer metade dessas entregas, o benefício não vai ser pago. E se o benefício não for pago, como é que fica a situação dele? O empregador tem que bancar a diferença. É o empregador que tem que bancar, porque ele continua trabalhando do mesmo jeito. Assim como tinha a proibição de continuar trabalhando para quem está com o contrato suspenso, da mesma forma agora, quem tem o contrato reduzido, se continua produzindo igual, não vai valer o argumento de que, nossa, como ele é eficiente em menos tempo, ele consegue. Não é bem assim que vai funcionar, até porque a previsão não é essa. Tá? Então, isso é algo que nós vamos discutir, principalmente o pessoal da remuneração variável. Em relação ao valor do benefício, nós temos uma previsão que é em função, tendo como base o valor do seguro-desemprego,
E a portaria traz isso mais explicadinho. Então, média de salários até 1.599, vou chamar de 1.600, multiplica por 0,8, sendo no mínimo o salário mínimo. Média de salários de 266,29, de 1.599 até 266,29, multiplica o QCD por 0,5 e soma o resultado a 1.279,69. E para quem ganhar acima de 2.666,29, vai ser sempre 1.813, considerando os últimos 3 meses de salário. Que salário? O parágrafo 2º desse artigo da portaria diz que é o salário de contribuição. Então, fica muito claro que é aquele salário bruto, aquele do contra-cheque salário bruto, que é o salário de contribuição, que é o informado no CNIS. Se não constar no CNIS, algum mês, aquele mês que não tem no CNIS vai ser desconsiderado. Sempre considerando o mês inteiro de trabalho. Então, ainda que ele tenha tido faltas, aquilo não se considera o salário de contribuição do módulo do mês de trabalho, tá? Por isso, do variável, a situação é mais complexa. Não pode computar também competência que tenha redução. Isso é bem interessante. Então, vamos supor que o empregador primeiro fez a redução da jornada de salário por 60 dias. E aí, agora ele vai fazer a suspensão. O benefício não vai ter como base de cálculo os meses ali dos 60 dias da redução, porque aí o salário dele fica muito baixo. Então, ele vai considerar o período anterior, porque não pode considerar esse período aqui. Se não tiver informações, aí a base vai ser o salário mínimo nacional. É algo que todo mundo perguntava e vai ser assim. E aí temos a previsão do empregador ser responsável pelo pagamento de diferença. Então, se ele informa errado no CNIS em relação ao que ele paga, vamos ver se isso vai entrar para o salário por fora também, mas se ele informar errado, a responsabilidade é dele. E aí nós temos aquela previsão do valor do benefício de 100%, que aí não tem a ver com o trabalhador, tem a ver com a empresa, né? Para a empresa que tiver faturado até 4.800.000 em 2019 e 70% do benefício para a suspensão do contrato nas empresas que faturarem mais de 4.800.000 reais e também para quem tiver redução proporcional de jornada e salário igual ou superior a 70%, que é aquele caso em que 30% para essas empresas, então 30% fica para a empresa. 30% do quê? Não é 30% do benefício, aí sim é 30% do salário. Então, lembrando o seguinte, que a medida provisória estabelece a redução de 25, 50 e 70 para acordo individual. Né? Fora desses valores, e tem aquela questão do salário que o Luiz Fernando já falou, mas fora desses percentuais diferentes de 25, 50 e 70, eles têm que ser feitos por negociação coletiva. E quem reduzir menos de 25% por negociação coletiva, portanto, não tem benefício. Então, se a redução de jornada e salário for de 20%, não há direito ao benefício. Por isso que é importante prever, porque para essas situações, aquela ajuda compensatória vai ser muito importante. Tá? E aqui, o que eu acho interessante, vai ser realmente arredondado sempre para cima, né? Para quem tiver valores em centavos. E aí aqui eu fiz uma simulação que eu deixei ali no material, só para a gente ter uma ideia. O sujeito ganha R$ 2.100, por exemplo. Ele vai fazer o acordo individual para suspender o contrato de trabalho. Eu vou pegar, primeiro, uma empresa com faturamento inferior a 4.800.000. Eu vou considerar R$ 1.600 e não 1.599, tá? Então, a média que excede 1.600 para 2.100 é de R$ 500. Isso eu multiplico por 0,5. Então, eu tenho R$ 250. Eu pego esses R$ 250, somo 1.280, também estou arredondando. Nesse caso, o benefício dele é de 1.530. Então, ele vai suspender o contrato de trabalho e com um salário de 2.100, o benefício dele é de R$ 1.530. Só que se a empresa tiver um faturamento superior a 4.800.000, a empresa mantém o pagamento de 30% de 2.100. Então, a empresa mantém 630. Aí a gente vai fazer a mesma conta de cima, dá 1.530, só que eu vou calcular 70% disso, 1.071. Esse 1.071 eu somo a 630. Então, ele aqui vai ganhar 630 mais 1.071, ele vai ganhar 1.700, ou seja, para ele é mais interessante que a empresa dele fature mais, porque o 30% dele é em função do salário e os 70% tem aquelas limitações. Então, aí se a gente pegar, eu fiz uma simulação com um salário de 3.000. 3.000, o valor máximo dele vai ser de 1.813. Não tem como ser mais do que isso na primeira situação. Mas,
Se a empresa fatura mais e a empresa tem que bancar para ele 30% de 3 mil, então a empresa tem que bancar R$ 900 para ele, os 30% mais os 70% que ele tem para receber, chega em 2.169. Então, de 1.813, ele vai passar a ganhar, em vez de 1.813, se a empresa faturasse menos, como a empresa tem que manter os 30%, ele vai receber como renda 2.169, sendo 1.269 do benefício e R$ 900 por parte do empregador. Então, isso vai fazer realmente bastante diferença. Temos depois ainda uma previsão de cessação e suspensão do benefício e de devolução, mas eu vou deixar aqui, tem um material, então se quiserem a gente pode fazer isso nos debates, no fórum, nos debates mesmo, mas uma das previsões para devolução e cancelamento é a recusa do empregado de atender ao chamado do empregador para retomar a sua jornada de trabalho, que são 2 dias, e a gente tem que considerar grávidas, pessoas que não conseguem trabalhar pela falta de transporte coletivo, tudo isso vai aparecer, porque já estão recebendo cartinhas, as pessoas que não voltaram a trabalhar, que tiveram a suspensão ou a mudança da redução de jornada, e essas pessoas não têm como voltar a trabalhar agora, e não conseguem chegar no trabalho, estão recebendo ameaças de abandono de emprego, enfim, nós vamos ter que lidar com isso em algum momento, nós magistrados. A questão da comprovação de fraude visando a percepção indevida do benefício também, eu também tenho quase certeza que isso tudo vai sobrar para nós. Essas são tem uma série de previsões, mas eu considero essas duas bem importantes, a fraude e a recusa do empregado, porque isso certamente depois vai aparecer para a gente resolver. Então, de minha parte, em relação às nossas divisões que fizemos internas, eu e o Luiz Fernando, agora vamos mostrar para vocês a nossa discussão sobre os assuntos que ficaram pendentes. Para vários a gente não tem resposta, para vários a gente diverge, outros a gente concorda, e vamos deixar para o fórum. Muito obrigada por terem assistido e até o nosso próximo vídeo.